Aristóteles, que repercute imediatamente sobre a sua ética, é que o homem é potencialmente virtuoso. Ninguém nasce santo nem bandido. A gente se torna uma coisa ou outra. Então, quando eu disse que ele aprende a ser homem na comunidade, no sentido que ele vai formar um caráter, uma segunda natureza, que essa sim é que vai dizer quem ele é. Aquilo que ele se tornou. E há uma frase na ética em que ele diz que o homem deve tornar-se o que ele é. Tornar-se o que ele é. Quer dizer, ele é potencialmente regido pelo Logos, ele é potencialmente capaz de desenvolver uma série de potencialidades, mas ele deve se tornar isso, porque ele não nasce pronto, ele não nasce feito. Então, o exemplo da linguagem é trazido nessa reflexão. Assim como ele aprende a falar, ele vai aprender também a desenvolver todo um potencial. Há uma passagem no próprio Protágoras, é um mito de Prometeu e Epimeteu, não sei se algum de vocês já leu, em que Platão narra pela boca, acho que de Protágoras, o mito de Prometeu e Epimeteu. Então ele diz que Zeus chama os dois, que eram gêmeos, Prometeu e Epimeteu, para distribuir entre todos os seres as qualidades, de tal maneira que todos pudessem sobreviver, viver bem e se reproduzir, e que a natureza seguisse seu curso. E aí o Epimeteu, que literalmente significa imprevidência, pediu ao Prometeu que deixa por minha conta, eu faço a distribuição de todos os dons, e depois você vem e vê se está tudo certo. E começou a distribuir. E aí você tem uma descrição sobre o que seria um equilíbrio ecológico, narrado ali por Protágoras. Então, aqueles animais que servem de alimentos, que reproduzem muito, os caçadores que reproduzem pouco, os pequenos têm asas ou se enfiam debaixo da terra, os grandes têm no peso a sua arma, enfim, cada um tem a sua qualidade de tal maneira que se colocasse em equilíbrio toda a natureza. Só que ele esqueceu do homem. E na hora do homem surgir, ele surge nu, sem coberta, sem calçado, sem armas naturais, desguarnecido. Então é interessante a gente chamar esse mito, essa narrativa, quando a gente compara com a narrativa bíblica que dá origem ao pensamento cristão. Quer dizer, o grego acredita que o homem nasceu desguarnecido, frágil, desamparado e que devia, durante a vida, conquistar a sua humanidade. Enquanto que na narrativa bíblica é o inverso. O homem é criado como um lugar-tenente de Deus, a imagem e semelhança de Deus. É o ser superior a todos os outros na criação. Ele deve dominar a terra inteira. E ele decai por sua culpa dessa situação. Na ética de Aristóteles, na ética grega, não há essa questão da culpa. É a natureza humana que é frágil. É frágil. É mortal. Está sujeito à doença, ao sofrimento, à dor. Tá? Não por culpa. É porque é assim. Essa é a natureza dele. E ele deve, então, trabalhar sobre essa natureza para conquistar uma segunda natureza e merecer realmente a estatura do homem. A finalidade, como eu disse, da cidade é
o bem viver, assim como o homem age em vista do bem. Então, são duas condições que nós temos que ter para ter uma cidade justa, uma cidade que realmente atinja o seu objetivo. De um lado, a face jurídica, a face política, uma Constituição regida pela justiça, mas que não é suficiente se você não tiver, de outro lado, o cidadão formado dentro da política. Porque ninguém garante que essa lei vai ser obedecida, nem ninguém garante que essa lei vai ser aplicada com justiça, se você não tiver, do outro lado, um cidadão virtuoso que possa sustentar, né, a virtude ou a justiça da lei. Então, essas duas, novamente, né, a esfera ética e a esfera política, elas são as duas faces de uma única moeda. Esse bem visado pela cidade, né, não é um bem absoluto, platônico, não é um bem ideal, né, é o bem ao alcance do homem, ou seja, a felicidade que o homem pode alcançar. Novamente, não é a felicidade absoluta, não é a felicidade para sempre, né, é a felicidade ao alcance do homem. Como é que nós podemos ser o mais feliz que é possível? Tá? Não felizes como deuses, mas felizes como homens. O que vai levar Aristóteles a dizer que só quando o homem morre ele pode dizer que ele foi feliz. Porque durante a vida são tantas as vicissitudes que ninguém pode dizer que alguém é feliz enquanto ele vive, porque de um momento ao outro isso pode se reverter. E a história e a literatura estão cheios de exemplos no mesmo sentido. Então, o que acontece? Né? A cidade, ela vai ter uma função pedagógica, né? Ela deve formar o seu cidadão, e fora da cidade, se o homem é besta ou não, quer dizer, ele só atinge efetivamente a plenitude da sua natureza na vida em comunidade. Nesse processo, né, de aprendizado, de conquista da própria humanidade, ou de organização da cidade e vista do bem, né, Aristóteles diz que o tempo aparece como um aliado. E eu chamo a atenção para isso, porque é alguma coisa que a gente vai justamente ver a inversão disso em Hobbes. A lei não tem outra força para se fazer obedecer, senão o uso. E isso só acontece no decorrer de um largo tempo. É preciso a tradição, é preciso que gerações e gerações confirmem a tradição para que ela ganhe a força da lei. De outro lado, outra característica que a gente vai encontrar na ética de Aristóteles é que a cidade, para ele, é anterior ao indivíduo, e o indivíduo está submetido à cidade, tal como a parte só é parte em vista do todo. A cidade existia antes do nascimento do homem. Vai sobreviver à sua morte. Não muda porque os habitantes mudaram. Ela continua a mesma enquanto durar a sua constituição. Então, o bem privado, o bem particular, o bem do indivíduo, ele vai estar sempre subordinado ao bem do todo, ao bem da cidade. Só que esse bem comum também não é imposto por nenhuma autoridade, não é legado de nenhuma divindade, não é revelado por nenhum ser superior. Esse bem comum é definido pelos habitantes da cidade.
E daí a importância do discurso, a importância da linguagem, a posse da linguagem como fazendo dele um ser político, porque é em conjunto que eles vão definir, né, o que é o bem e, portanto, a lei que deve conduzir a esse bem. Então, o que perturba, o que impede que essa destinação natural se cumpra, né, já que o homem nasce para a felicidade, nasce para o bem, como tudo que existe, não só o homem, toda a natureza, né, se volta ou procura se realizar em plenitude, procura a perfeição, é a marca da teleologia aristotélica. Tudo visa o bem, tudo visa um fim, e esse fim é um bem. Então, tudo colabora, tudo se harmoniza, digamos assim, para possibilitar a realização plena de todos os seres. Entra no plano da natureza como um obstáculo a matéria, que é imperfeita, que é caótica, que é dínamos, possibilidade contrária, que muitas vezes então escapa ao domínio da forma. E no plano do homem, o elemento perturbador vão ser as paixões. O homem tem em si não só a inteligência, não só o entendimento, não só a capacidade de pensar, mas ele também tem um lado vulnerável, de ser afetado pelo outro, de ser afetado pela doença, pelo próprio corpo, pela dinâmica